Olá, meus irmãos. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Salve Maria. Estamos aqui em mais uma aula do Seminário de Formação Católico. E hoje a gente vai falar sobre o jejum, conforme a gente anunciou aí, né? Vamos então começar com uma oração, né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um momento na tua presença. Te pedimos, Senhor, que esta formação, que esta reflexão, Senhor, sobre este tema tão importante quanto o jejum, Senhor, ainda que breve, Senhor, possa produzir frutos na nossa vida e possa nos incentivar à maior prática de algo importantíssimo que o Senhor recomenda muito. Vem, Espírito Santo, iluminar-nos e conduzir-nos neste momento. Vem, Senhor, que nada seja dito aqui fora do tua vontade, do teu querer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, então nós vamos falar sobre o jejum, né? E há muita coisa a se falar sobre o jejum, né? E primeira coisa, o jejum, ele é tão necessário quanto a oração. E olha só a importância disso. Os padres falam isso, os santos, né? E a Sagrada Escritura. O jejum é tão necessário quanto a oração, ok? E dizer isso é algo muito sério, porque os santos dizem que sem oração ninguém se salva. Então a gente pode levar a grandiosa importância da oração, que é a intimidade com o Senhor. O jejum, então, se ele é equiparado à oração, ele também é algo essencial na nossa vida espiritual. Essencial. E é pouco falado do jejum. Meus irmãos, infelizmente, nós mais modernos deixamos para trás, deixamos para a Idade Média, deixamos para o tempo dos cristãos o senso de penitência. E a penitência é algo intrinsecamente cristão. Nós vemos lá João Batista pregava penitência. E Jesus vem continuar a missão do Batista. Claro que na verdade, Jesus não veio continuar a missão do Batista. O Batista veio preparar a missão de Jesus. E Jesus confirma essa questão da penitência, confirma essa questão da conversão, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ou fazei penitência, né? Então, meus irmãos, a penitência, né, o penitenciar-se é algo essencial na teologia cristã. Percebam que o sacrifício de Cristo na cruz, né, é uma oblação, é um sacrifício. O sacrifício nunca deixou a vida do cristão. Nós somos chamados a nos sacrificar, a nos penitenciar. Não é à toa que Nossa Senhora, em todas as aparições, ela recomenda oração e penitência. Então, meus irmãos, nós precisamos resgatar o amor à penitência, o amor ao sacrifício. Sem isso, não adianta eu falar aqui de jejum. Percebam que, em primeiro lugar, é preciso a gente reconhecer que em nós morreu um amor à penitência, um amor ao sacrifício, o desejo de me penitenciar, o desejo de sacrificar algo a Deus, de imolar algo ao Senhor, que começou já lá no Antigo Testamento, onde as pessoas sacrificavam um novilho, uma ovelha, ou então algo da colheita. O que significa isso? Significa que, Senhor, a única coisa que eu tenho aqui de bens são o fruto da terra ou os animais. E para dizer para o Senhor que o Senhor é mais importante do que todos os bens, eu vou te ofertar os bens, mostrar como que eu estou desapegado. E assim é hoje, meus irmãos. Nós devemos sacrificar a Deus o nosso tempo, o nosso prazer de nos alimentar, né? E tantas outras coisas, nos penitenciar de alguma forma, né? Financeiramente. Essa é a essência da penitência, essa é a essência de sacrificar algo a Deus, a gente precisa resgatar na nossa vida moderna, na nossa vida atual. Esse senso de penitência.
O jejum ele é tão necessário quanto a oração, né? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez o jejum antes da missão dele. Assim que ele foi batizado pelo Batista, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, diz Lucas capítulo 4. E aí, Jesus faz um jejum de 40 dias, a sua quaresma. Então, nós devemos seguir Jesus. Em outro momento, Jesus vai dizer, né, em Mateus 17, quando ele tenta, os apóstolos tentam expulsar o demônio no corpo de uma pessoa e não conseguem. E aí eles perguntam, né, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? Jesus falou: quanto a esta espécie de demônios, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Então, além disso, há um poder espiritual na oração e no jejum. Percebam que há um poder espiritual. Jesus aqui, quando ele diz isso, ele diz que nós sabemos que o demônio tem um certo tipo de poder, mas a oração acompanhada com o jejum é mais poderosa do que os demônios. Percebam, meus irmãos, a grandiosidade do jejum. O jejum tem um poder extraordinário. Nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus passava por dificuldades, faziam jejum e oração. O livro de Tobias passou dificuldade, jejum e oração. Nós vimos nas aparições de São Miguel Arcanjo, nas aulas, as duas aulas anteriores, quando um certo bispo lá, né, no Monte Galgano, quando percebeu a dificuldade, precisava discernir algo, ou o inimigo decretava 3 dias de jejum e oração. E aí Deus respondia no ato. Meus irmãos, o poder, não subestime o poder da oração e do jejum. Perceba o seguinte: se você tem um familiar que precisa de oração, decrete um momento de oração e jejum por esse familiar. Se você está com um momento de dificuldade financeira, um momento, decrete um período de oração e jejum. E mole isso a Deus. Nós não fazemos novenas? Pois então, é preciso resgatar também esse sentido bíblico da oração e jejum. Seja um dia que você decreta de oração e jejum, seja 3 dias, ou seja uma novena, né? Ou uma semana, ou alguns dias, não importa. Isso vai de acordo com a sua necessidade. Na igreja primitiva, como que os apóstolos viviam isso, né? Os costumes na igreja primitiva. Eles jejuavam nos dias de devoção. Eles jejuavam 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras. Os primeiros cristãos jejuavam às quartas e sextas-feiras. Isso está nos escritos dos apóstolos, né? Dos escritos da patrística, né? Às vezes eles jejuavam uma semana inteira. Por exemplo, a Semana Santa. Na quaresma eles jejuavam, a quaresma inteira, né? Jejuavam antes de receber os sacramentos. Ao ser batizado, crismado, quando iriam à confissão ou iriam à Santa Missa, jejum, ok? Antes de pregar, antes de fazer alguma pregação, eles faziam um jejum. Então, meus irmãos, olha que costume maravilhoso. Antes de fazer uma pregação, façam um jejum, um sacrifício, uma penitência, né? Nós sabemos que lidamos não só com homens de carne e sangue, mas também com forças espirituais. E a oração e o jejum é poderosa para derrubar as forças do mal. Os santos também, né? Os santos, inúmeros exemplos, né? Vou citar aqui São Francisco de Assis. Ele pede na regra da sua ordem que os frades jejuem todas as sextas-feiras, né? 40 dias, o São Francisco pediu 3 vezes ao ano, na quaresma, né? Na quaresma de São Miguel, né? E no dia de Todos os Santos até o Natal, né? O Advento. E a igreja? A igreja pede que nós jejuemos todas as sextas-feiras do ano, ok?
todas as sextas-feiras do ano. E também na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, né? Se estudarmos o Antigo Testamento e examinarmos nos detalhes as várias situações nas quais o povo era então exortado a jejuar, descobrimos quanto a oração e o jejum podiam trazer uma transformação ou um alívio até nas situações mais críticas. O quanto que Deus realmente age. Então, meus irmãos, nós precisamos utilizar essa arma poderosíssima, né? E como eu faço o jejum? Quais são os tipos de jejum que existem? Eu vou ler um trechinho aqui desse livrinho, O Jejum Purifica e Liberta, do padre Slavko Barbaric, né? Ele diz aqui o seguinte, esse padre. Qual o melhor tipo de jejum? Ele diz, Nossa Senhora em Medjugorje disse que o melhor jejum é a pão e água. Nós constatamos, aí o padre fala, nós constatamos que a pão e água não representa a única maneira de jejuar, mas é a melhor maneira segundo a afirmação de Nossa Senhora. Ademais, uma pessoa deve chegar a jejuar a pão e água progressivamente. Se você nunca jejuou, pode ser muito desencorajador começar somente com pão e água, sem nunca ter recebido um chamado de Deus. Existem outros modos de jejuar que atingem os mesmos fins dentro de nós e nos ajudam da mesma maneira a encaminhar-nos para o verdadeiro jejum. Por exemplo, deixar de comer certos alimentos, ou então comê-los sem tempero, ou comer coisas que geralmente não nos agradam, né? Se você não gosta de jiló, faça um sacrifício, uma penitência, vou comer jiló, né? Tem jiló hoje ali, vou comer, vou fazer essa penitência, né? Comer coisas que geralmente não nos agradam, ou então comer menos em cada refeição. Você pode, né, deixar aquele gostinho do quero mais. Você queria repetir, mas você não repete, você oferece esse sacrifício. Estes são alguns modos de iniciar na prática do jejum. O importante é que se comece a jejuar, seja da maneira que for. Então, meus irmãos, a igreja, né, oficialmente, né, permitiu, todas as sextas-feiras do ano é dia de jejum. Isso é canônico da igreja. Católico tem que jejuar todas as sextas-feiras do ano, a não ser que alguma sexta-feira caia em alguma festa. Por exemplo, Natal, né? A Imaculada Conceição, aí não é dia de sacrifício. Ou então que nós estejamos no período da Páscoa, que não é um período de jejum, né? Então, meus irmãos, a igreja permite, né, o jejum toda sexta-feira, né? Abster-se de carne. Esse é o jejum canônico, abster-se de carne. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, isso é irrevogável. Não se deve comer carne. E em todas as sextas-feiras do ano também, só que a igreja permite que se substitua por outro sacrifício, penitência, uma esmola, ajudar os pobres. Então, no resultado das coisas, toda sexta-feira é dia de sacrifício, de penitência. Isso é uma norma da igreja, tá? Agora, se você quer ser mais generoso para com o Senhor, faça as quartas e sextas-feiras. Nossa Senhora, em algumas aparições, recomenda o jejum às quartas e sextas-feiras, ok? Então aí fica de acordo com a sua generosidade. Mas com relação às sextas-feiras, não se trata de generosidade, mas se trata de obediência, né? Nós precisamos fazer penitência às sextas-feiras. Por quê? Porque sexta-feira é o dia da morte de Cristo. É o dia que nós celebramos a morte de Jesus, que foi numa sexta-feira. Então, nós somos chamados a jejuar. Como eu li aqui do padre Slavko, né?
você pode fazer algum tipo de penitência, deixar de assistir algo que você gosta muito e já faz todo dia, deixar algo que você faz, um lazer, um prazer, né? Na alimentação ou em qualquer outro meio, ok? Mas o melhor jejum é a pão e água, ok? Hoje, a ciência aí, o pessoal está falando muito de jejum. Jejum intermitente, né? Dietas e mais dietas. Ok, você pode usar isso, né? Eu já vi católicos dizendo dieta é dieta e jejum é jejum, não misture. Gente, se qualquer sacrifício é penitência, sim, dieta é sim, me desculpa falar. Agora, você tem que oferecer ao Senhor, você tem que viver esse jejum em oração. Então você pode sim fazer o que o seu nutricionista pediu, um exercício físico que é oneroso, acordar mais cedo, se penitenciar de alguma forma, desde que você faça isso em oração. Entregue no início da sua dieta, do seu jejum, do seu sacrifício, entregue a Deus, né? Ao final também, entregue a Deus, faça uma oração desse jejum. Se você fizer isso, ok, não tem problema, né? Às vezes eu vejo um pessoal muito radical, muito assim, não, dieta não tem nada a ver, se você está fazendo dieta não é jejum, jejum é outra coisa. Não, é sim, né? Sempre foi assim, olha para os santos, que os santos dizem, o que a igreja diz, né? O sacrifício, os papas dizem, né? O que os papas dizem. Eu tenho aqui o texto do Papa Bento XVI, em 2011, né? Onde ele fala sobre a esmola, a oração e o jejum. Representam um traçado da pedagogia divina. Quando se realiza algo bom, quase instintivamente nasce o desejo de ser estimados e admirados pela boa ação e uma satisfação. A esmola, a oração e o jejum é um traçado da pedagogia divina que nos acompanha para o encontro com o Senhor ressuscitado. Um traçado a se percorrer sem ostentação, na certeza de que o Pai Celeste sabe ler e ver também em segredo o nosso coração. É um dom precioso de Deus, é o itinerário para a Páscoa do Senhor. Aqui ele estava falando na Quaresma, né? E ele vai dizer, né? O jejum não é um fim em si mesmo, mas um sinal externo de uma realidade interior, que é saber viver do Evangelho. Então o jejum nós fazemos porque existe algo interior que nos chama, que nos atrai à penitência, ao sacrifício, a oferecer isso ao Senhor, né? O jejum significa abster-se de comida, mas inclui outras formas de privação que visam a uma vida mais sóbria. Então nos torna mais sóbrios, nos dá mais autodomínio, né? Onde a gente disciplina o corpo, disciplina os desejos, disciplina as vontades. O jejum é uma forte ferramenta contra a luxúria. É uma grande fortaleza para a castidade, o jejum, né? E o Papa continua aqui. Tudo isso não é ainda a realidade plena do jejum. É o sinal exterior de uma realidade interior, do nosso compromisso com a ajuda de Deus de abster-nos do mal e de viver o Evangelho. Então, na verdade, o jejum é um símbolo de uma abstinência do mal e um sim ao bem. Nós dizemos não aos prazeres que são ilícitos. Há prazeres sim nessa terra, mas são ilícitos. Enquanto há prazeres que são lícitos. Então o jejum significa isso. É um sim àquilo que está conforme a vontade de Deus, né? Não jejua de verdade quem não sabe se nutrir da palavra de Deus, disse o Papa Bento XVI, né? Nesse sentido, recordou com Santo Agostinho que tanto o jejum como a esmola são duas asas da oração, que lhe permitem ganhar maior impulso a chegar a Deus. Percebam, nós que precisamos de crescimento espiritual. Amanhã nós vamos ter uma live sobre crescimento espiritual com Flávio Crepaldi. Não percam, santidade, né? Santidade para todos. É preciso, olha que o Papa fala, ele citando Santo Agostinho,
O jejum e a esmola são duas asas que auxiliam a oração a subir de graus, a subir junto a Deus. Então, se nós queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor, é preciso abraçar o jejum, abraçar a penitência. É um pedido do Senhor, é vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós abraçamos o jejum. Agora, o jejum, ele é um sim ao bem. Ele não pode ser instrumentalizado. E é isso que a Bíblia vai dizer várias vezes. Não adianta jejuar se a gente trata mal o próximo. O jejum que o Senhor quer é a santidade acima de tudo. É viver uma vida agradável ao Senhor. Este é o jejum perfeito. Fazer a vontade de Deus e não a nossa. Esse é o sacrifício. Quando você está fazendo um trabalho de evangelização, às vezes o trabalho é maçante. Às vezes dá vontade de parar. E aí você continua firme. Não, preciso terminar isso aqui. E oferece ao Senhor como penitência. Já se tornou chato, mas você precisa terminar aquilo. Também no seu trabalho profissional. Chega um momento que você está saturado, você não aguenta mais, mas você tem que fazer porque o chefe está ali e tal. Oferece ao Senhor essa dor, essa dificuldade de terminar o trabalho. Quão é difícil. E a gente pode cair na tentação de fazer mal feito. De a gente fazer o trabalho de forma relaxada. De não querer, vou enrolar aqui, já estou saturado e eu tenho que cumprir o horário. Eu vou fazer o trabalho aqui na maciota. Não, meu irmão. Faça com afinco e oferece essa penitência, essa dor, esse sacrifício ao Senhor. Você vai ver como que Deus vai trabalhar você de forma que você daqui a pouco você não aguentava trabalhar com afinco mais de 4 horas seguidas. Mas de repente você alcança 5. E forçando a penitência, você vai conseguir 6, 7, 8, 9, 10. Também na vida intelectual. Se você tem preguiça de ler, força. Não, eu preciso ler. Também, quer dizer, em várias áreas. Em várias áreas. Você precisa fazer uma atividade em casa. Você precisa fazer um exercício físico, né? Você precisa fazer o jejum mesmo, uma dieta. Não dá vontade de comer. Ai meu Deus, dá falta 1 hora ainda. Eu vou comer. Você lembra? Oferece ao Senhor uma oração. Senhor, eu te entrego essa 1 hora que falta. Eu estou querendo quebrar minha dieta. Mas agora me dê força, Senhor, para fazer e executar isso. Porque, meus irmãos, assim como nós temos que zelar pela saúde da alma, nós temos que zelar também pela saúde do corpo. Então é preciso a gente sim se penitenciar. Sim, a gente abandonar um pouco esse hedonismo pela comida. O que é o hedonismo? É tudo pelo prazer, É busca desenfreada do prazer. Né? Outra coisa que você pode fazer é você comer mais devagar. Bota pouquinho e vai comendo devagar, saboreando a comida e tal. O seu estômago vai sentir necessidade. Quando você opta por comer menos, né? Tem pessoa que não aguenta, né? Então coma mais devagar. Então meus irmãos, a gente não pode ir no jejum de forma violenta, tá? A gente tem que ir gradativamente. Só que o jejum é violento. Todo jejum é, né? Todo jejum é. Então tem sim um nível de violência. Violência no sentido de você se sacrificar, não de você danificar o seu corpo. Então tem pessoas que não podem fazer certos tipos de jejum, né? Por limitações físicas. Então faça de outra forma. O Senhor não quer que nós destruamos o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tudo deve ser feito com equilíbrio e ordem, diz São Paulo. Então, o que nós queremos é nos penitenciar. Lembre-se disso. Não é se matar. Assim como a droga, por que a droga ela é pecado? Porque ela vai matando o corpo aos poucos. Então, se eu fizer um jejum muito violento ao meu sistema imunológico, meu sistema físico, eu vou estar me matando de uma certa forma.
não é? Nesse momento agora de pandemia, é preciso a gente se alimentar de forma robusta, né? Ter um sistema imunológico forte. Então faça jejum de outras coisas. Assista menos televisão e ore mais. Se você reza 15 minutos, reze meia hora. Se você reza meia hora, reze uma hora. Se você reza uma hora, reze duas. Então há várias formas de nos penitenciarmos, meus irmãos. É esse sentido que precisa. Não tem uma regra que alguém possa impor a outro, né? A não ser as regras que a igreja colocou. O resto é que as pessoas às vezes impõem umas regras nos outros. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. O que importa, olha só que bonito isso, é você ter esse sentido penitencial. Porque não adianta alguém chegar para mim e falar assim: Alessandro, você agora vai ficar sem ver televisão. Cara, para mim é uma maravilha. Para mim é uma maravilha. Entendeu? Ah, Alessandro, você vai ficar sem jogar jogo. Para mim é uma maravilha. A não ser o joguinho que eu tô jogando agora, de carrinho, né, nesse momento. Aí sim, se eu vou fazer um dia de penitência, então cada um sabe aonde o seu calo dói. Aonde você pode oferecer um sacrifício que realmente te sacrifique, sem danificar o seu corpo, sem danificar o seu psicológico, sem te tirar também da vida espiritual. Deixar de rezar não é penitência também, né, meus irmãos? Né? Então, é nesse sentido que a gente fala hoje sobre o jejum. É uma visão introdutória, meus irmãos, né? Porque a gente não dá para falar de muita coisa. A Bíblia fala muito dessa questão de viver e amar o próximo, né? Eu tenho aqui uma frase deixa eu pegar aqui, de um santo, que ele diz assim, Santo Agostinho. Não é aqui. Santo Agostinho, ele é muito direto, né? Direto ao assunto. Ele diz assim: nada vale o jejum sem a caridade. Como podes disciplinar verdadeiramente teus membros se despedaças e ao mesmo tempo os membros de Cristo? E como pode ser proveitoso o teu jejum se ao mesmo tempo tu desprezas teu irmão? Tá vendo, meus irmãos? Então o jejum, em primeiro lugar, é cumprir a vontade de Deus. Dedicar tempo ao seu irmão. Às vezes aquele irmãozinho chato que fala demais. Aí você tá ouvindo e ele tá falando. E você você é mais direto, né? Eu gosto de ser bem direto ao assunto. E às vezes tem um irmãozinho que fala. Naquele momento, oferece ao Senhor no íntimo do seu coração: Senhor, eu te entrego esse momento de penitência, que eu possa prestar atenção no meu irmão, dar atenção a ele. Eu te oferto essa dificuldade de parar aqui e ficar ouvindo esse blá blá blá. Oferece ao Senhor, seja caridoso com o irmão. Então, tá vendo, meus irmãos, como a gente pode ofertar de várias formas o jejum? Eu vou ler algumas frases aqui do padre Slávico, que ele diz assim: o jejum não pode ser substituído, ele é indispensável. Então percebam, a oração e a penitência andam juntos. Então, se você for rezar e você deita, você não tá. É preciso você manter o corpo alerta. É preciso haver uma certa alerta, uma certa penitência, uma certa entrega, ok? Não adianta. Também, se você ficar de joelho o tempo todo, isso pode atrapalhar você a mergulhar na oração. Então é preciso um equilíbrio aí, ok? Você precisa de um certo conforto, mas você também não precisa de conforto demais, né? O padre diz assim: rezamos mais facilmente quando jejuamos, e jejuamos melhor quando rezamos. Então, se você tem dificuldade de jejuar, reze. Se você tem dificuldade de rezar, jejue. Uma coisa ajuda a outra. Ele diz aqui, né? Um estômago cheio não ama rezar. Que verdade, né? Um estômago cheio não ama rezar.
O vazio físico provocado pelo jejum ajuda a compreender o vazio espiritual e nossa necessidade de Deus. Jejuando, as nossas almas se tornam mais puras. Vemos a realidade de uma maneira melhor. Nos damos realmente conta do que possuímos, daquilo que temos necessidade e daquilo que podemos dispensar. Devemos dar às coisas o seu justo valor. Com o jejum, compreendemos o que é verdadeiramente necessário na vida. Olha que interessante, o jejum auxilia no discernimento dos espíritos. Eu lembro de uma frase, eu até anotei, né? Padre Tarcísio Calimã, era um padre antigo aqui da nossa paróquia. Ele dizia assim: o jejum em si não vale nada se não for um jejum que nos aproxima de Deus. Então o jejum ele precisa ser oração. Ele precisa nos aproximar de Deus, né? Olha só que interessante isso aqui que o padre fala. Como a respiração é função fundamental da vida física, assim o jejum e a oração representam as funções fundamentais da vida espiritual. Essencial. O jejum e a oração. Assim é o cristianismo, meus irmãos. O Antigo e o Novo Testamento é repleto de oração e jejum. Repleto de oração e jejum. Não tem como tirar o jejum do cristianismo. Se nós não vivermos o jejum na nossa vida, não estamos vivendo um cristianismo genuíno. É uma verdade. Eu me sinto até assim tocado, porque eu preciso ser mais firme no meu jejum. Quantas vezes eu sinto que eu sou relaxado, eu estou relaxado com o jejum. É preciso um compromisso, é preciso ter consciência da importância do jejum e dizer um sim. Bota o seu celular para despertar às quartas e sextas-feiras, bota lá no despertador a menção jejum, penitência, sacrifício, para te lembrar. Porque nós somos falhos, a gente esquece mesmo. Coloque um lembrete na sua agenda. No seu diário espiritual, anota lá dia de jejum, dia de penitência, dia de algum sacrifício. Oferte a Deus, né? Padre aqui fala outra coisa, né? Para que o nosso jejum se torne simples e doce, devemos rezar muito. Quer dizer, ele fala, quando tá difícil jejuar, quando você não tá aguentando jejuar, reze. Porque a oração torna o jejum mais doce. Torna mais fácil passar pelo jejum. Então, meus irmãos, o dia de jejum é um dia especial de oração. Leve a sério isso. Toda sexta-feira é um dia especial de oração. É o dia que nós lembramos do sacrifício de Cristo. E se você for jejuar às quartas-feiras também, quarta-feira costumeiramente oferta-se a São José. Reze, jejue pela sua família, pelos seus familiares. Quantas pessoas eu vejo pedindo oração? Poxa, reza pro fulano. Né? Reza você, meu irmão. Faça a oração em jejum. Você não sabe o poder que tem a oração em jejum. O próprio Jesus falou que existe um poder espiritual que nem o demônio aguenta. A oração em jejum tem um poder tremendo. Então, vamos dizer aqui de uma forma bem simples. Deus está te dando uma arma poderosa. Está te dando uma escopeta daquelas que arromba tudo de mal da sua vida. A oração em jejum. É preciso empunhar estas armas, esta espada, nesta guerra espiritual. É preciso abraçar, né, a armadura espiritual. E a armadura espiritual, a oração, o jejum e a esmola. Em outro momento nós vamos falar da esmola. Nós já falamos bastante de oração. Aqui você vê nas aulas anteriores. Hoje é o jejum. Essa arma essencial para rezarmos bem e vivermos bem. Ok, meus irmãos? O padre diz aqui: devemos considerar a oração e o jejum de Jesus no deserto. Foi com estas duas armas
que o Senhor lutou contra Satanás, que tentou em vão desviá-lo da vontade de seu Pai. Então olha só, se o próprio Jesus precisou da oração e do jejum para vencer a Satanás lá na tentação, se Jesus nesse discernimento, nessa oração ao Pai, se refugiou no deserto para viver um deserto com Deus, em oração e jejum, ai de mim, meu irmão, ai de mim e de você. Nós precisamos de oração e jejum. Se o Santo dos Santos jejuou e orou, nós precisamos fazê-lo também. O jejum e a oração não são fins, mas meios para reconhecer e aceitar a vontade de Deus. É preciso frisar isso aqui. O jejum e a oração não são fins. Quer dizer, eu não estou jejuando por jejuar. Eu não estou orando por orar. Eu estou jejuando e orando para fazer a vontade de Deus. Vai ter dias, meus irmãos, que você não vai poder jejuar porque você precisa fazer algo da vontade de Deus. Pois faça, né? Assim como Jesus falava, né? O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Então o jejum e a oração é para a nossa santificação e não a gente que tem que ser escravo do jejum, mas o jejum ser instrumento nosso para alcançar o Senhor. Se em algum momento você exagerar no jejum e ele não está mais te levando para Deus, cuidado. É preciso saber dosar, ter esse discernimento. Mas se você fizer a oração junto com o jejum, não tem erro. Porque a oração purifica o jejum purifica a oração. Porque Deus vai te dar esse discernimento, né? O jejum é a oração de todo o corpo, né? O corpo ora. Nosso corpo ora quando nós jejuamos. Então é isso, meus irmãos, sobre o jejum. É uma coisa bem simples, não há muito o que dizer, né? Tem algumas frases de santos aqui. Eu vou citar aqui, né? Santo Agostinho, né? O jejum purifica a alma, eleva a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contrito e humilhado, dissipa a névoa da concupiscência, amortece o ardor da luxúria e acende a luz da castidade. Olha só a força do jejum, gente. Que lindo isso. São Pedro Crisólogo. O jejum é o leme da vida humana e governa todo o navio do nosso corpo. Olha que bonito isso. São Pedro Crisólogo. O jejum é a paz do corpo, força dos espíritos e vigor das almas. Que lindo isso, meus irmãos. Então nós precisamos então viver esse jejum na nossa vida. Que Deus possa nos iluminar, né? E que a gente tenha esse amor à penitência, que ela é tão salutar. Não tem outro caminho para a gente trilhar para maiores graus na vida de oração e intimidade com Deus. A gente tem que fazer jejum, tá bom? Pense nisso e Deus abençoe o seu jejum. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã, meus irmãos, não percam, a próxima aula nós vamos ter uma conversa com Flávio Crepaldi. Vai ser às 20 horas, tá? Ao vivo. Venha conosco. Deus abençoe. Shalom.